Ela não apenas auxilia a capacidade de investimento da economia, mas ela tem impactos difusos sobre toda a economia. A melhoria da nossa logística, a melhoria da nossa capacidade de produzir energia elétrica de forma eficiente. Tudo isso permitirá, via ganhos de produtividade e não transferências de renda, permitirá ganhos de produtividade que afetam os setores da nossa economia e um maior crescimento econômico. Obrigado. Bem, inicialmente, e tem que ser rápido, né? Eu quero cumprimentar aos 3 painelistas. Eu penso que, se nós trocássemos a posição do Márcio para, sob o ponto de vista funcional, para uma que fosse semelhante à dos outros, doutor Mansueto e o Marco, talvez o Márcio estivesse falando mais ou menos a mesma coisa. Por isso eu quero reconhecer, elogiar o Márcio. Daí, Márcio, porque o teu cabelo está bem mais branco que os outros, viu? Seguramente, quando a gente está no governo, a gente tem que vender otimismo. A gente tem que mostrar que vale a pena o que a gente está fazendo. De outra parte, eu quero cumprimentar o Mansueto e o Marcos, porque eles conseguiram nos provocar a casa. Porque, na verdade, quem pode ditar rumo, e disse isso com muita propriedade o Mansueto, e enfatizou, é o Congresso Nacional, executivo é executivo. Se nós ficar esperando a inspiração do governo para tudo, o Márcio deu aqui um retrato de como nós estamos, mas o Mansueto mostrou que essas coisas tendem a se repetir, porque não é deficiência deste governo, ou do anterior. O nosso problema é, no fundo, um problema de conhecimento médio da nação brasileira. Este é o problema. Aí não tem produtividade, aí nós temos 60 mil mortos no acidente de trânsito, que custa os gastos aquele da Previdência da Saúde, em parte estava ali. Vi que nós gastamos bastante em educação, seguramente gastamos mal, porque nós estamos gastando bastante não tendo resultado, senão nós teríamos competitividade, e nós não temos competitividade. A única pergunta que quero deixar. Eu tinha anotado antes do Mansueto falar, porque eu queria ouvir do Márcio. Márcio, tu esqueceu de falar em investimento, taxa de investimento. Tu esqueceu ou não? Não, eu aqui, falando comigo mesmo. Aí depois, quando o Mansueto veio objetivamente com taxas de investimento e mostrando, aí eu lembrei da referência que o Márcio tinha feito. Então, a minha pergunta é uma só. Nós não temos condições, eu não tenho a ilusão de que nós possamos aumentar indefinidamente a receita. Nós vamos ter que trabalhar com a equação que é do bolso de cada um de nós. O que eu tenho tem que ser investimento e custeio. Se eu diminuir custeio, eu aumento investimento. Se eu diminuir investimento, é porque o custeio está me levando do maior dinheiro. Eu pergunto, é possível se fazer uma reforma fiscal que pudesse, talvez até pela descentralização, revendo o Pacto Federativo, nós pudéssemos ter mais eficácia no gasto público e daí sim nós termos mais disponibilidade para investimento. Porque investimento não acontece pelo Estado e o nosso sistema de regulação, como muito bem o Marco frisou, nosso sistema de regulação não dá garantia, não dá certeza para o investidor que vai olhar com profundidade. Daí porque nós não temos tido todo o sucesso que gostaríamos de ter nos nossos programas de buscar participação para a infraestrutura. Desculpe a extensão da pergunta, mas, na minha visão, que sou advogado, não sou economista, na minha visão, nós não teremos, sem mexer na qualidade do conhecimento médio da população e na qualidade do gasto, não tem solução. Raul Henry, queria fazer uma pergunta com uma ótica retrospectiva aos últimos 10 anos. Como os 3 economistas procuraram analisar esse quadro? A minha pergunta é se o Brasil fez o seu dever de casa nos últimos 10 anos. Quais são as 3 variáveis que qualquer país que tem história de país desenvolvido hoje, quais são os 3 pilares em que se apoiaram esses países e os seus processos de desenvolvimento? Investimento em infraestrutura, aperfeiçoamento institucional, instituições que facilitem o funcionamento da economia e investimento em capital humano. Não há nenhuma experiência no mundo que não tenha passado por esses 3 eixos. Aí a gente se pergunta, em relação à infraestrutura, o que é que o Brasil fez nos últimos 10 anos? A receita da União cresceu, já corrigida pela inflação,
do primeiro ano do presidente Lula até a estimativa para esse ano, de 500 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões. O Brasil tem ferrovias, tem aeroportos, tem portos, tem estradas, tem saneamento básico, tem transporte coletivo nas grandes cidades. Nada disso nós fizemos. Segunda pergunta, e as reformas institucionais de segunda geração? O Brasil fez sua reforma tributária, o Brasil simplificou sua legislação do trabalho, o Brasil se desburocratizou, o Banco Mundial lança anualmente um relatório, voltou a lançar esse ano, um relatório que mostra os países mais burocráticos do mundo. Entre 157, o Brasil está na posição 122. O nome do relatório é Fazendo Negócios. É o segundo ponto. Nesse ponto, inclusive, as duas perguntas se cruzam, como o doutor Marcos Lisboa falou na sua intervenção agora. Nós temos ambiente institucional no Brasil para transferir a missão da infraestrutura do setor público para o setor privado? Nós temos ambiente no Brasil para isso hoje? As ruas vão deixar aumentar a tarifa de serviço público no Brasil, depois dos acontecimentos de junho? A terceira questão, a questão dos recursos humanos, do capital humano. O Brasil aumentou o gasto em educação, construindo prédios para universidades e escolas técnicas. Não enfrentou a questão central da educação no Brasil, Lelo, você é especialista no assunto, a questão da formação do professor e da atratividade da carreira do professor. A prova do PISA de 2009, que é o sistema de avaliação mais respeitado do mundo, quando o Brasil é avaliado pela subamostra da rede privada, fica na 18ª posição entre os 65. Quando o Brasil é avaliado pela subamostra da rede pública, fica na 59ª posição entre os 65. E para concluir agora, entrando, porque eu não quero me alugar no item da economia, essas são as três variáveis estruturais. Esse é o balanço das três. Na economia, nós temos investimentos da ordem de 18% do PIB, quando há praticamente um consenso entre os economistas, é tudo que a gente lê em economia, que para crescer a 4% tem que ter uma taxa de investimento de pelo menos 25%. As famílias com 44% da sua renda comprometidas com dívida. O déficit em conta corrente indo para 80 bilhões, o que é mais de 20% das reservas internacionais do Brasil esse ano. A inflação no limite de 6,5%, e quando fica no limite de 6,5%, o Brasil comemora, porque não estourou a meta. O crescimento do PIB de 1% superior apenas ao do Paraguai, o ano passado. A dívida bruta é 59% e crescendo. E mais uma desagregação do ambiente de credibilidade por conta da maquiagem fiscal das contas do governo. Então, a minha pergunta é o seguinte: será que o nosso balanço desses 10 anos é um balanço tão positivo assim? E qual o caminho a seguir daqui para frente? Essa era a pergunta que eu gostaria de deixar para os três. Rose de Freitas. Eu acho que essa iniciativa mostra que nós estamos começando a quebrar a indiferença do PMDB, mas da classe política em relação ao que acontece no país. É uma coisa que, para quem está no 7º mandato, incomoda profundamente que nós não estejamos refletindo sobre essa realidade. Ontem, por exemplo, na exposição da CNM aqui na casa, mostrava todas as leis que nós estamos aprovando e as consequências econômicas dessas leis em relação ao governo federal como em relação aos municípios e estados. Um pouco da visão que nós temos e que precisamos agradar ao eleitorado e há pouco da clareza que nós não temos sobre o processo deste governo agora. Mais esse do que o governo anterior. E muito mais do governo anterior em relação ao outro governo do Fernando Henrique. Então, nós estamos agora vendo uma declaração, não sei de qual dos três, me parece que foi do senhor, que falou sobre essas medidas de proteção que o Brasil criou e que, afinal de contas, não ajudou no desenvolvimento do país. Também a questão da valorização da política cambial e, por outro lado, do aumento de juros, que é uma política constante no nosso país e que levou, pouco a pouco, a essa crise industrial, que nós presenciamos a cada dia, a desindustrialização por um lado, a crise de desenvolvimento por outro. E se levar em conta que nós podemos falar aqui, porque eu já passei por diversas etapas, desde o combate à ditadura até o momento de procurar, na minha alma, o otimismo para continuar sendo política, tendo um parlamento completamente omisso e inerte,
que toda essa coisa da falta de clareza, da delonga, do que se inicia não acaba, a falta de justificativa pela implantação de projetos totalmente inconsequentes, como se faz um projeto de uma rodovia que é emergencial para o desenvolvimento, se faz um projeto, demora um ano e meio, os gargalos dos portos, está visto ali, precisa do Jornal Nacional enfatizar que aquele ali, o caminhão não acessa o porto para que as providências sejam tomadas. Então, me falta também a visão de se esse país tem planejamento. E uma coisa que eu não vejo é o compartilhamento das decisões que são tomadas por diversos ângulos do governo, em diversos setores. Me desculpa falar sobre isso, porque me parece tão difícil quando mostrou a questão da educação. Eu fico feliz, porque lá atrás, quando falávamos de escolas técnicas preparatórias para se ter os nossos brasileiros disputando o mercado de trabalho, ou se colocando no mercado de trabalho, ajudando o desenvolvimento, a educação parecia privilégio. Nós, no Espírito Santo, ficamos 30 anos com uma única escola técnica federal. Então, me parece que a educação não pensa junto com a economia, não pensa junto com o comércio e indústria, a saúde não pensa junto com a educação, coisas mínimas, irrisórias. Como é que se combate a dengue no Brasil se você não leva o assunto para dentro da escola e não mobiliza a sociedade através dos mecanismos que você tem? Então, eu tenho uma pergunta, quer dizer, eu seguramente, eu tenho uma pergunta para fazer sobre a reforma tributária. De 1 a 10, doutor Marcos, doutor Mansueto, Márcio, doutor Márcio, desculpa, doutor Márcio, eu erro até nome de filho, viu, doutor Márcio, não repare. De 1 a 10, quais são as reais possibilidades de nós termos um debate e levarmos a termos a reforma tributária? Me parece que essa questão tributária no país é outro gargalo sério para ser enfrentado e que é tratado todo ano em cima das propostas eleitorais e que sucumbe após a implantação do governo. Fora isso, eu quero dizer que sou leitora assídua de artigos de várias pessoas que estão, não quero estar, e parabenizar que existam pessoas dispostas a vir num auditório praticamente vazio, mas com as pessoas que estão aqui muito interessadas em ouvi-los e, quem sabe, ajudar a pensar esse Brasil dentro da lógica que tem, pequena, mas importante, do parlamento. Muito obrigada. O próximo inscrito sou eu, depois é o Maldaner. Tem duas questões que eu queria levantar. A primeira, eu acompanhei matérias e informações desde a implementação do Plano Real. E li 2 livros que considerei simbólicos daquele período. É lógico que escrita a posteriori, ninguém faz autópsia de gente viva, ele só faz de gente, não é isso? Então, 2 livros a posteriori, o do Gustavo Franco, Os 3.000 Dias no Bunker, tratando do Plano Real por dentro da máquina, e um da Miriam Leitão, tratando do ponto de vista do consumidor, do contribuinte, e também um pouco da máquina. Muitas informações que estavam na imprensa e vieram nesses materiais, e alguns outros a posteriori, mostraram, assim, fechamento de áreas de vazamento. Exemplo, Banco do Brasil e Crédito Rural. Uma série de coisas que foram sendo dadas uma nova forma institucional a essas estruturas por onde vazavam recursos que o Marcos trata muito bem do que ele chama de recursos orçamentados e recursos não orçamentados. O que vem por dentro e o que vem por fora. Tanto que ele diz que o Bolsa Família é a menor despesa do Brasil, porque as que estão por fora do orçamento são gravíssimas e ninguém as conhece. Ninguém do mundo profano, né? Que somos nós. Então, aí você vê agora esse período, e você vê, quando você lê o que se passa no BNDES, você tem a impressão que você está reeditando o que eu li no que se passava no Banco do Brasil. Só que lá era com crédito rural, que era o que vinha mais a público. Agora é com outros projetos de infraestrutura, vídeos que estão na imprensa, que eu não vou citá-los para não especificar. A pergunta é,
os paradigmas que geraram a estabilidade do Brasil, e isso, inclusive, Marcos, vis-à-vis a sua discussão, o seu embate no orçamentado e não orçamentado, estão sendo quebrados, nos colocando de volta a uma não institucionalidade nos controles da estrutura interna do país com a sua responsabilidade financeira? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu participei, Marcos, daquele debate lá no Espírito Santo, envolvendo você, Zeina e o Samuel. E você lá tratou muito do tema despesa orçamentada, despesa não orçamentada. Eu saí de lá com a seguinte frase na cabeça: é preciso abrir a planilha do Brasil. Então a pergunta é: como lidar com esse volume de desafios? Está lá o transporte coletivo, que não dá mais para subsidiar via tarifa pública, tem que subsidiar por outro mecanismo, né? Então nós vamos dar dinheiro para o EIC ou nós vamos enfiar no transporte coletivo? Qual é o risco maior? Ou qual a taxa de satisfação maior? Ou qual a taxa de responsabilidade maior? Então, assim, a pergunta é, o que significa nesse debate, nesse conjunto de responsabilidades, abrir a planilha do Brasil? Orçamento e o não orçamento. Orçamento visível e orçamento invisível, entre aspas. Eu acho que está na hora de acordar esse gigante adormecido, nosso PMDB, né? É importante. Eu acho que nós estamos juntos no mesmo barco, né? Assistimos, prestamos muita atenção da palestra proativa aí do nosso, né? O crescimento médio de investimento no Brasil, de 2003 a 2012, o dobro da média mundial, né? E a gente se preocupa que, realmente, eu acho que o grande problema do nosso país é a falta de competitividade, né? É a falta de competitividade. Se nós analisarmos, já não quero ser repetitivo, né? É a infraestrutura logística, que eu acho que é o maior problema do Brasil, né? A infraestrutura logística, falando de todos os modais. E também, eu acho que avançamos um pouco na questão ambiental, né? Vamos ver agora se vai melhorar. É a questão do novo Código Florestal Brasileiro, talvez essa questão burocracia, a questão ambiental tenha atrapalhado muito. E temos outras questões aí que o Congresso vai mexer agora, que tudo é custo, é questão indígena. Eu acho que nós temos que produzir e que tem salvado até agora, eu acho que foi o agronegócio, a agricultura tem salvado o nosso país na balança comercial. E eu estou muito preocupado. A gente já foi prefeito 3 vezes, você não passava nunca de uma folha de pagamento de 35%, hoje os municípios todos estão lá com 50%, 52%, 53%, 54%. Foi criado muitos programas sociais pelo governo federal e eu não sei, eu acho que a máquina pública, estou preocupado, estou muito preocupado, eu não sei como é que nós vamos, se não vamos ter que enxugar a área pública e se essas pessoas estão preparadas para assumir a iniciativa privada, que está faltando gente para trabalhar. A iniciativa privada está faltando juventude para trabalhar. Então, é uma preocupação. Acho que é muito bom essa reflexão e parabenizar essa iniciativa que estamos discutindo no dia de hoje. Eu acho que é fundamental. E as parcerias públicas-privadas, acho que essas parcerias, a PPPs aí que não avançou, acho que teria que ter regras mais claras, quer dizer, não está avançando, devia ter deslanchado mais, eu acho que para a gente... E eu fico analisando, mas a equipe não é a mesma, o governo Lula e a Dilma, o que mudou? Não é a mesma equipe, governo, Ministério da Fazenda, Guido Mantega, o que mudou? É a crise internacional, ou a política não é a mesma? Prestigiar sempre o consumismo, e mudou o quê? Eu pergunto isso. Bem, feitas as 5 primeiras perguntas, eu passo pela ordem de fala do Márcio, Marco e Márcio, Mansueto e Marco. Eu guardei o que se pode chamar o fundamento das falas, tanto do Mansueto quanto do Marco Lisboa, e eu tentei assim sintetizar, né? A primeira fala, na essência, é muito comum olharmos para um país e fazermos comparações de modelos de desenvolvimento. Isso é o clássico nosso aqui dessa mesa, dos economistas. E a China tem esse crescimento.
A China tem um modelo de crescimento voltado para fora, com baixo nível de salário e por aí vai. Entre outras questões, que na minha posição, eu não posso também ficar detalhando cada país, não me cai bem, mas me cai a ideia de... Tem uma expressão que diz não cabe, o mesmo modelo não cabe para todos os países. Poderia traduzir assim. Tá? Cada país tem um modelo de crescimento e de desenvolvimento, e deve ser respeitada essa dinâmica. Um país é produtor e exportador só de um produto. Então, vou dar um exemplo ilustrativo: cobre. Tá? O outro país é voltado completamente para fora e não está preocupado com distribuição de renda, redução da desigualdade, democracia e instituições. Um outro país está numa fase já madura de desenvolvimento, as regras estão claras, já desenvolveu, já está pronto, e já está na fase de amadurecimento e, eu diria, movimentação de acomodação para um outro país. Assim é a história das nações, diria o economista. Então, comparações internacionais são sempre muito complicadas. E não se esqueça de fazer a comparação internacional nos momentos históricos, mais complicado ainda. Né? Algum país, por exemplo, tem um país aí que está voltado para fora. Esse país está na fase da industrialização e urbanização. E, por isso, ele cresce muito, ele investe muito, ele tem uma taxa de investimento crescendo. O Brasil já viveu isso fortemente, já teve a fase da industrialização e da urbanização. O Brasil já é um país urbano, tem uma malha industrial muito diversificada. Ele não é exportador só de um produto, ele exporta uma diversidade de produtos muito grande para regiões muito diferentes, de manufaturas para a Europa, Estados Unidos, a primários para outros países. Tanto é que tem essa capacidade de reação a diversidades internacionais. Né? Ele não é monocultura. Né? Então, essas comparação com um país muito pequeno, país muito pequeno, mas muito pequeno, não faz sentido. Né? Realmente, nós, economistas, devemos um pouco a métrica de como comparar países ao longo do tempo, não é isso? Que a gente chama overtime, e across país, né? Entre países. Não é uma tarefa trivial. Então, não dá para fazer isso. Tá? Tomar cuidado com essas comparações simples. Eu peguei 75%, 80% do PIB mundial. E eu peguei os países que são atração mundial. Você está claro? Essa é uma... E eu comparei com a história brasileira. Então, fiz as duas coisas. E os sinais, deputados, são muito claros. O Brasil sempre teve uma taxa de investimento muito alta. E aí surgiu uma discussão que eu chamo a reflexão, essa técnica complicadinha, que é, mas por que a taxa de investimento sobre o PIB não cresce tanto? Uma das respostas está no bem-sucedido modelo de investimento nosso, que nos levou a uma redução consistente do que o economista chama de preço relativo do investimento. Inclusive, um dos apresentações aqui, um slide, tem um dos autores que reclamava muito que o Brasil não crescia muito até início dos anos 90, até mais ou menos final dos anos 90, crescimento muito baixo, não crescia muito porque o preço do investimento era muito alto no Brasil. Tá? Eu não sei se os senhores sabem, mas o preço do investimento no Brasil vem caindo ano após ano em relação à média de preços da economia. A gente chama de preço relativo do investimento. Tá? Por que isso está acontecendo? Tá? Da mesma forma, é muito comum a comparação com a carga tributária. Eu não sei se os senhores sabem, da perspectiva federal, praticamente não há tributação a investimento no Brasil. Tá? Não há tributação a bens de capital no Brasil, não há tributação a uma série de itens associados a investimento e produção no Brasil. Tá? Então, o preço relativo do investimento vem caindo porque o país vem reduzindo a carga tributária para o investimento. Essa é uma das explicações mais essenciais e centrais. Está acontecendo. Isso está acontecendo consistentemente. Tá? Chama-se o conceito de carga tributária líquida, que é bem menor. Você tem uma bruta e você tem a líquida, o que você devolve de créditos. Tá? Segunda questão importante, nesse nosso exercício aqui, tomar cuidado com um certo saudosismo do chamado perfeitamente eficiente livre mercado. Tomar um certo cuidado com isso. Quando se compara antes de 2008 com depois de 2008, fica uma sensação saudosista de que estávamos muito bem com mercados completamente livres, porque acreditávamos que ele é completamente eficiente, tá? E gerava resultados maravilhosos, sem qualquer intervenção do Estado.
Os economistas chegaram a dar nome para isso de Great Moderation, grande moderação. Um grande ciclo de crescimento em que economistas Nobel de Economia, gostaria de adverti-los quanto aos economistas em geral, tá? Ontem foi dia do economista, eu sou professor de economia e eu faço questão de adverti-los quanto a isso. Nós, economistas, inclusive Nobel de Economia, diziam o seguinte: todos os problemas econômicos estão resolvidos. Em 2007, não há mais flutuação cíclica, quando ela acontecer é muito casual, a inflação está controlada em definitivo e todos os problemas macro estão resolvidos. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu com isso em 2008. Tá? Há um certo sentimento saudosista a esse livre mercado, quando diz, cuidado com a intervenção do governo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, gera distorções. Tá? O que os economistas mais aprenderam, eu não estou falando do Brasil, eu estou me referindo aos Estados Unidos. Tá? É só olhar a política de quantitative easing americana, que é política mais intervencionista do que emitir, juntar a americana, a europeia e Japão, e emitir mais de 9 trilhões de dólares de liquidez do mercado? Que é política mais intervencionista que salvar grandes empresas e multinacionais lá fora? Que é política mais intervencionista que ter taxa real de juros negativa por um longo período de tempo? E o que aconteceu com os déficits que foram para 10% do PIB? Déficit nominal, 10% do PIB nos Estados Unidos, agora é 4,65%, mas foram para 10%. Ou dívidas que foram para 300%, 200%, 150%. Não houve nada lá. Lá é um paraíso econômico, uma meca do capitalismo, em que não há qualquer intervenção e funciona muito bem, crescendo a 1% as economias avançadas. E a Europa saindo da recessão hoje, olhe lá, 0,3% de crescimento, puxado pela Alemanha e França. 2 anos de crescimento negativo. 2 anos de crescimento negativo. Menos 0,5, menos 0,5. Tá? Este é o mundo que estamos vivendo. E esse é um mundo de comparação, para dizer que talvez... Então, tem um certo viés, que deve tomar um certo cuidado, né? Um certo cuidado, um certo saudosismo ao livre mercado por acreditar numa hipótese tradicional dos economistas, eficiência dos mercados livres. Eles são perfeitamente eficientes, geram preços de equilíbrios perfeitamente eficientes. Deixa funcionar que dá certo. Assim o fizemos até 2007 e assim o temos as consequências de 2008, narrada por importantes Nobel de Economia no mundo afora. Devem ser lidos, inclusive, os seus pedidos de desculpas a respeito do que eles fizeram. Nós estamos passando por uma das mais graves crises do capitalismo. Eu nem diria... nós, economistas, não temos capacidade de fazer o contrafactual. Nossa ciência não é experimental. Eu não posso voltar a 29 e dizer, agora é pior ou melhor do que 29. Mas pela dimensão, pela profundidade, pela severidade, pelo prolongamento, pelo tamanho das economias envolvidas. Tem uma China na história. 29 só tinha uma grande economia. Tem uma China, tem uma Europa inteira, tem os Estados Unidos inteiro. Tem desemprego de 50% de jovens. Tem desemprego de 26% na Espanha. Tem taxas elevadas de desemprego no mundo. Esta crise deve ser muito severa. E olha os resultados do Brasil. Olha a capacidade do Brasil de reagir, responder e prosperar nesse cenário. E ainda estamos colocando a agenda positiva, sim. Foi muito colocada a discussão sobre infraestrutura. Né? Por que nós talvez não tenhamos feito isso antes? Porque tínhamos taxa de juros muito alta, certamente, não há incentivo para investimento de longo prazo, tá? Porque tínhamos que resolver um problema de pobreza no Brasil. Se vocês observarem os dados, eu agradeço muito o Mansueto por ter utilizado 90% dos dados para defender tudo o que eu falei. Tá? Houve um aumento de gastos de educação, de transferência de renda. Eu tenho usado uma frase clássica. Se eu soubesse que tirar a família da pobreza no Brasil, acabar com a pobreza no Brasil, custasse tão pouco, devíamos ter feito antes.